Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um tremendo de um prazer, uma grande bênção estar cercado com vocês nesse exato momento, onde nos reunimos no nome do Senhor para realizar o Shabat dele, como ele sempre fazia, como sempre fez durante todo o seu tempo aqui na Terra. E assim ele perpetuou isso em nossos corações, e assim estamos aqui realizando nosso Shabat, a nossa direção, como foi dada por Deus, e assim abençoando a vida de muitos. E hoje uma porção muito interessante, né, que nós estaremos apresentando, né, conforme a vontade do Senhor, para um tempo novo, como ele sempre fala. Nós estamos vivendo talvez um dos tempos mais importantes de toda a história da Bíblia. Embora não esteja escrita na palavra de Deus, mas nós estamos escrevendo os acontecimentos atuais, os acontecimentos futuros, e tudo mantendo o mesmo padrão da Bíblia, honrar o nome de Deus. E hoje vai ser tocado nos pontos bem interessantes, onde Deus tocou essa semana, algumas coisas que aconteceram, pessoas que agiram de formas pessoais, de forma pessoal, não da vontade de Deus, raciocínios de acordo com a própria vontade. Isso daí, mas sabe quando veste como uma luva nos ensinamentos de Deus e ele vai pontuando cada atitude presenciada, cada situação, e foi muito, mas muito interessante mesmo. Chegou ao ponto de eu quase fazer toda a apresentação rindo, digamos assim, como ele é cuidadoso, zeloso e procura passar uma mensagem de forma que ele dá a oportunidade do arrependimento, dá a oportunidade de meditarem sobre aquilo que ele ensina e como ele ensina, e comparar com as nossas próprias atitudes. E muitas vezes as pessoas se distanciam pelo comodismo, pela desculpa de sempre, né? Ah, tá fazendo isso, ah, tá fazendo aquilo, então quando ele quiser me procura, e fica aquelas coisas todas, né? Mas o mais interessante é a pergunta que ele fez. As pessoas procuram a quem? O homem ou a mim? Porque nós estamos na casa dele. E muitas vezes não é por causa de uma situação que está acontecendo no momento que deve se deixar de lado as coisas de Deus. E ele mandou uma mensagem muito, muito, como que eu vou explicar para vocês de uma forma muito incisiva para os dias atuais, e eu tenho presenciado muito isso na vida das pessoas. A fé que cabe numa agenda não é aquela que é capaz de transformar vidas. Ou seja, se todas as tuas desculpas, se tudo é de acordo com a tua agenda, você ainda não entendeu o mover de Deus. Pode vir com todas as suas desculpas mundanas. Vou compreender, vou até aceitar as suas desculpas mundanas, porque é a desculpa do mundo. Mas eu não posso fechar os olhos para aquilo que Deus ensina e dá de direção. Quando você se desvia para o foco de que o mundo, a tua agenda no mundo, os seus compromissos nesse mundo são muito mais importantes do que andar na presença de Deus, já revela algo realmente forte nesse caminho.
E fora aqueles monte de aviso, quando ele fala, não se aproxime de fulano, de Beltrano, de Cicrano, uma série de outras coisas mais, porque Deus precisa trabalhar. E você pode sofrer consequências sobre isso, pela tua teimosia. E aí, depois saem chorando e reclamando onde está o seu Deus. E hoje ele vai pegar do Mar Vermelho até o cálice, o caminho da redenção em Jesus. Hoje eu não vou abrir uma mensagem da Bíblia, porque ele vai usar a própria Bíblia ao nosso favor hoje. E hoje nós vamos dar a porção Bachelach, perdão, que é enviou-nos, né? O faraó nos envia para fora do Egito, né? E ela vai do Êxodo 13, 17 até 17, 16. A Haftarah de Juízes 4, 4 até 5, 31. O Evangelho de Mateus, capítulo 26. E 1 Coríntios 10, versículo 1 a 33. E a parábola, vocês podem nos acompanhar aí, vai estar lá em Mateus 18, vai do versículo 23 até o 35. Se vocês quiserem nos acompanhar, fiquem à vontade. E ele diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, que os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim nos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém? Então isso nos mostra um grande tempo, uma grande verdade que nós estamos vivendo hoje, da ganância do povo, enfim, então também a preocupação com muitas cobranças que têm sido feitas, né, da mudança do próprio mundo hoje em dia, ganancioso pelo próprio dinheiro, sedento por dinheiro. Ainda uma frase que me mandaram essa semana, de pessoas aí que estão pedindo dinheiro, 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 atrás de dinheiro. Né? Isso daí traz muita importância, porque o próprio Deus mesmo fala: você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou a Mamon, o senhor do dinheiro.
E aí existe uma grande diferença que nós vamos desenvolver para vocês hoje, apresentada pelo próprio Senhor. Existe uma grande diferença entre sair do Egito e o Egito sair de dentro de nós. Ou seja, não é aquilo que muitas vezes se fala, eu aceitei Jesus na minha vida, eu fui batizado e agora eu larguei a vida profana para trás. Mentira. Está cheio de mentiroso. Porque aquele que realmente é de Deus, sente aquele ardor no coração e não quer sair da presença dele em momento algum. Ele está aqui. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que tem aqui, faz questão de ajoelhar aqui. Aquela coisa toda. E aí, nos lugares onde vocês frequentam e tudo mais, as igrejas. Porque hoje, não podemos negar, as igrejas realmente estão cheias. Confissões estão corretas, mas as vidas estão sem fruto. O evangelho conhecido, mas não é vivido. A Bíblia não foi escrita para pessoas más. Pelo contrário. Mas para as pessoas religiosas que precisam da conversão. Como foi dito. Há pessoas que dizem, eu aceitei Jesus, agora eu já sou batizado, e aquela coisa toda. Tá bom, isso é religiosidade. Mas a conversão, de fato, ocorre quando você enxerga Jesus na vida das pessoas. Você começa a chamar realmente de irmão, porque a semelhança é assustadora. De um com o outro, a intimidade, o relacionamento, não é à distância. E não é curtindo mensagenzinhas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, aí sei lá, onde mais, aí no X. Enfim, aí só mantém distância. Ah, mandei mensagem, mas esteve presente? Você compartilhou o momento que se formou um calo na mão, a hora que caiu o martelo no pé? Estou dando exemplos do que acontece aqui, para que de repente vocês encaixem na vida de vocês algo que possa ser coincidente. De repente, queimou o feijão, queimou o arroz, enfim, queimou a comida, não foi legal. Vocês já começaram a prestar atenção, e quem estava perto, quem estava próximo, quem estava disponível. E aí nós vamos entender que essa porção Bechular, Deus libera Israel antes dele entenderem tudo. O caminho longo não é castigo. Nunca foi. É proteção. O próprio Senhor mesmo fala no início, não vou deixar ele seguir pelo caminho dos filisteus, porque eles estão fortemente armados, e o povo vai desistir e já vai voltar de novo para o Egito. Não, vamos tomar outro caminho. O povo vê milagres, mas continua murmurando. E a grande verdade é que o milagre não muda o caráter. A presença não substitui a obediência. Tem muita gente cantando do outro lado do mar, como nós vamos ver, mas desistindo na primeira batalha. Ou seja, voltamos à zona de conforto. Em Bechelar, Israel foi liberto, mas ainda não é livre por dentro. Sim, Faraó, depois da última praga lá da morte dos primogênitos e tudo mais, que nós vimos semana passada, não aguentou, não suportou mais a pressão. Aí fez a 10ª praga acontecer, óbvio. E com isso, ele falou, vão embora daqui. Vocês estão expulsos daqui. Por isso ele faz um envio, por isso que fala Bechelar, ou seja, enviou o povo embora do Egito. E com isso daí, nós entendemos que o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu do povo, e nós vamos ver isso durante todo o Êxodo, toda a caminhada do Êxodo. Deus poderia levá-los pelo caminho curto, mas
conduz pelo deserto. Por quê? Porque a redenção não é só livramento, é a própria formação. Isso está claro e nós vamos ver isso durante todo o êxodo. O Senhor ia diante deles, de dia colocava uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, para que eles não se perdessem. Sabendo, tem uma direção, tem quem seguir, tem tudo a favor de vocês, para que vocês não se percam e não se desviem do caminho. Quando chegam ao Mar Vermelho, Israel se vê encurralado. Porque, de novo, o coração do faraó foi endurecido. Porque não aceita perder. Não aceita manter uma palavra. Há muitas pessoas que falam, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar em contato com aquele, para a gente fazer visitas, eu vou fazer aquilo, eu vou agendar a visita nos hospitais, aquele negócio todo, mas não sustenta a palavra. Do mesmo jeito que Faraó também não sustentou a palavra e se endureceu novamente o coração e vou atrás, quero vingança. E aí o que acontece? O povo vê Faraó atrás, mar à frente, o deserto ao redor. É exatamente aí que Deus vai agir. Quando você chega numa situação dessa, de você começar a se identificar e começar a ver o faraó agindo dentro de você, isso dá medo. Você começa a olhar para um lado e começa a ver para o outro, faz assim, aonde eu errei? Aonde eu fiz essa mudança e eu não percebi? E também não estou me arrependendo. O que está acontecendo? Ô Moisés, queria que nós morrêssemos aqui, não era suficientemente lá, não teria cova suficiente no Egito. O povo foi tomado de medo. E aí o mar não se abre. E aí nós começamos a meditar sobre esse ponto. Você vendo tudo aquilo acontecendo, as carruagens chegando, você olha aquele mar na sua frente, você olha para um lado, olha para o outro, é deserto, e você sendo cercado, e o mar se abre, não antes do medo, mas no meio do medo. Aí que Deus agiu. E aí fez toda a diferença. Quando ele mostra novamente ao povo o 11º milagre. Ou seja, separá-los da perseguição de Faraó, para que eles pudessem adentrar ao Egito. E aí faz a famosa pergunta, aí Moisés, o que nós vamos fazer? Trouxesses aqui, como é que vai ser? O que fazemos, Moisés? Vamos orar. A resposta foi, marchem. Sigam. Em frente. Como? E o mar abriu. Muitas vezes somos cercados de dúvidas. Somos cercados realmente de tipo arrogância, presunção, uma série de coisas. Mas basta um homem de Deus, como Moisés, dar o comando. Até o mar se abre. E aí nós começamos a ver que, após a travessia, o Israel canta. Israel vai cantando. Moisés entoa um cântico. Muito bonito, por sinal. E Miriam, a sua irmã, lidera as mulheres com os tamborins para continuar louvando e cantando aquele negócio todo. A redenção gera adoração. E a adoração gera uma memória espiritual como essa, da travessia do Mar Vermelho sendo cantada. Da batalha que enfrentaram, da perseguição e das maravilhas de Deus. Não foram apenas 10. Podemos contar a 11ª. Mas, logo depois da canção, o
que acontece? Vem Amaleque. Isso nos ensina algo profundo, realmente, que nós temos que meditar a todo instante. Amaleque, ele entra depois do louvor. Já perceberam? Você começa a ler o enredo, surge Amaleque. O inimigo espiritual do povo israelense. Automaticamente o nosso inimigo espiritual. O ataque espiritual não vem por pecado escancarado, mas por acomodação. Toda experiência espiritual autêntica é seguida por uma oposição espiritual. Quando você pensa, estou numa paz, estou numa situação hoje que eu conversei com Deus, eu fiz uma série de coisas, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não está sozinho. Sim, claro, estou com Deus. Para. O teu lado de oposição também está de sentinela. Basta uma acomodação sua. Como acontece hoje. Muito nos cultos que tem muitos louvores, se perde lá um tempo considerável em louvores, aquele negócio todo. Vocês já perceberam que o pessoal entra numa situação de, que legal, o que é isso? Tudo um preparativo para a pregação que virá. Se espera que seja uma palavra de ensino, como Jesus fazia. Jesus sentava à porta do templo e ensinava. É assim que está escrito, é assim que fazemos, e é assim que deveria ser feito em todo lugar que se diz ser uma igreja de Cristo. Ser semelhante a Ele. Ensinar. Nada não, de mexer com o lado emocional, que você vai ser vencedor, se você vai ser aquilo ou vai ser aquilo outro. O que adianta se dizer que você vai ser vencedor se você não tem alicerces? Os alicerces fundamentados. Como o próprio Jesus mesmo deu o exemplo. Não construa sua casa na areia, construa sobre rocha firme. E o melhor lugar que existe de rocha firme espiritual é onde você aprende. De fato. Não assiste apenas um culto. Porque se você entra para assistir apenas um culto, o Amaleque está te esperando lá, na porta de saída. E toda experiência que nós vamos tendo nos ensina que Amaleque ataca os cansados, os fracos, os que ficam para trás. Amaleque representa dúvida e frieza espiritual. E aí que acontece? Moisés sobe o monte com os braços levantados. Enquanto os braços estão erguidos, Israel vence. Por isso que nós fazemos as orações levantando as mãos, impondo as mãos. Não precisa ficar agarrando cabeça de ninguém, empurrando, batendo, nada disso. A palavra é clara. Imposição de mãos. Isso aí é uma imposição de mãos. Não é tocar na sua cabeça, ou te empurrar e expulsar uma coisa. Não precisa de nada disso. Jesus falava, saia, e obedeciam. Se você tem Cristo dentro de você e você é semelhança de Cristo, o inimigo sai. Porque ele reconhece Cristo em você. Não precisa de ficar empurrando ninguém, como eu vejo alguns aí, que precisam fazer shows, né, de escândalos e escárnio. E aí vemos um padrão eterno. O povo luta embaixo. O intercessor sustenta em cima. Então, por isso que nós, muitas vezes, principalmente eu, subo montes, às vezes, muito silêncio. Muita gente nem sabe onde eu vou e tal, eu procuro fazer esse silêncio, porque eu estou intercedendo. Porque eu estou intercedendo por todos aqueles que nós temos os nomes aqui, aqueles que são fiéis aqui, não
não nos deixam na mão, não sonegam aquilo que recebem de Deus. Isso nos aponta para o caminho com Jesus. Esse é o nosso intercessor interno. Por isso ele subiu. Mais alto dos altos. E de lá vem intercedendo, ouvindo nossos clamores, ouvindo as nossas petições. E graças a Deus, essa semana, colhemos milagres aí que, sinceramente, muita gente duvidou. Muita gente duvidou. Mas Deus é tão bom, que vieram agradecer, alguns até pessoalmente. Então eu falo, basta ter fé. Nós vamos fazer o trabalho. Eu me comprometi com Deus a fazer esse trabalho. Mesmo relutando no meu apostolado, que vocês sabem disso, mas eu continuo fazendo. Continuo não esmorecendo em lugar nenhum. Às vezes com dificuldades, às vezes com problemas, uma série de outras coisas mais que o mundo aparece, como está falado. O inimigo vai estar sempre de ronda, porque eu vou estar sempre lutando espiritualmente pelo meu relacionamento com Deus e para que Ele abençoe a todos vocês sempre. Mesmo quando alguns nos reconhecem o que nós fazemos. Porque às vezes não vem ou não tem interesse em ver. Isso daí nos mostra, lá no livro de Juízes, como já foi comentado, no começo, que faz a parte da composição, vamos encontrar ali uma situação bem interessante. Uma pessoa chamada Débora. O Deus que usa vasos improváveis. E realmente é improvável isso acontecer para quem é religioso ou quem é do mundo. Em Juízes 4, 5, Israel novamente está oprimido, de fato. Dessa vez, Deus levanta Débora como uma profetisa. Para uma cultura patriarcal, como justamente Israel faz, isso é chocante. Temos que admitir. Mas Deus nunca se limita às expectativas humanas. É aí que está a grande diferença. Não é o que você acha que é, eu estou certo, estou falando em nome de Deus e aquela coisa toda. Não significa que é o correto a ser feito. Ele não entende nada, ele fica falando lá, aquele negócio todo. Pois bem, se Deus está mandando um recado e você não quer ouvir, amém. Quem sou eu para te obrigar a ouvir? Como muitos fazem, alguns assistem aí, tipo, estou abençoado que eu já vi 2 segundos. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Cada cabeça é a sua sentença. E aí nós vamos ver que Deus liberta, o povo relaxa, a fé vira hábito e a opressão volta. Isso daí é um ciclo vicioso que nós vivemos. E aí Débora surge como um contraste. Porque se fosse realmente um homem naquela época, naquela oportunidade, eu vejo mais que as pessoas estariam mais acomodadas. É o comum, é um profeta, é aquele negócio do comum. Mas eu precisava criar um impacto. Acordar, dar um chacoalhão no povo. E aí ele faz o seguinte. Débora é sensível à voz de Deus. Realmente. Caminhar com ele, tem que ter muita sensibilidade com ele. Ela é firme quando os outros hesitam. Não negocia com a mediocridade espiritual. Como a gente vê muito hoje, a gente vê muita mediocridade espiritual hoje em dia. Muitos lugares aí que a gente vê, ministros até mesmo. Eu sou de Cristo, eu sou fulano, eu
eu tenho o título tal, o cargo tal, a função tal, eu sou ministro, aquele negócio todo e tal. E esquece que Deus não procura títulos, ele procura disponibilidade. A vitória não vem pela força, mas pela resposta correta para com Deus. Quando se fala famoso e sincero, eis-me aqui. Não é para fazer uma palavra bíblica, né? Eis-me aqui, Hanini, aquela coisa toda. Deus, quando quer, já sabe, eis-me aqui. Não. Mas você está disponível? Estou. E a sua fé na agenda? Fica aonde? Eu não posso ir no sábado, mas eu posso ir no domingo, em tal hora, assim, assado. Eu não posso ir durante a semana porque eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer, que não sei o quê. Tá bom. Tem disponibilidade para Deus ou não? E aí nós vemos que Débora, ela não vai governar pela força, mas pela voz profética. E tudo que nós estamos falando até agora é uma voz profética, alertando como um farol, te iluminando no seu navegar, para que você não venha a se chocar com os rochedos e afundar. Que Deus está tendo misericórdia no dia de hoje sobre tua vida, se você parar para prestar atenção. Pois a vitória não vem por espadas poderosas, mas por obediência. Débora simplesmente obedeceu. Cícera morre não pelas mãos de um general, mas de Jael, uma mulher com uma estaca. Isso ecoa justamente em tudo isso da saída do Egito. A batalha sempre foi, sempre será do Senhor e não do poder humano. Quando nós andamos pela fé, isso é regra de ouro. Isso é regra de ouro. A batalha é sempre dele. Nós somos apenas soldados. Qual é a nossa arma? Fé. Paulo ensinou a armadura de Deus. Essa é a nossa ferramenta de trabalho. Não é uma armadura de couraça, de capacete física. Pelo contrário. Capacete da salvação. A espada, que é a palavra de Deus. Se você não tem isso, tudo aquilo lá não é físico. Não é vestir uma armadura de fato, mas é tudo aquilo que é ferramenta. Tudo aquilo. Os pés calçados, as mãos sabendo manusear, o peito protegido, a couraça toda, o escudo. Caramba! Tá pensando o quê? Que você vai parecer um soldado romano, medieval, sei lá o quê? É isso que você está esperando? É esse o seu foco? Pare para ler novamente a armadura de Deus lá em Efésios 6. Para ler. O que cada coisa representa? Você domina a palavra de Deus? Se você não domina a palavra de Deus, como é que você pode esgrimar? Está lá. Por que a salvação está na cabeça? Porque a cabeça é Cristo. Horas. Onde está a tua coroa? Você vai colocar a coroa no pé, por acaso? Coroa da salvação. Coroa é Cristo. Alguns até colocam aquelas imagens, né? A verdadeira coroa do Cristo, a coroa de espinhos, que é colocada, muitas vezes usada. As pessoas se esquecem disso. Que nós temos a nossa coroa de espinho. Não é aquela coroa lá toda enfeitada de ouro, aquela coisa toda lá, não. Porque nós estamos nesse mundo e temos que carregar a nossa cruz. E para carregar a cruz, tem espinho na sua cabeça. Ou você é tão infantil e tão medíocre espiritualmente para ficar
visualizando que você está colocando uma coroa de ouro na sua cabeça. Onde vai ser colocada a coroa de ouro? Mas está na promessa do Apocalipse. Legal. Só que o Apocalipse só vai ser colocado aqueles que vencerem. Você ainda não venceu. Enquanto você está nesse mundo, nesse corpo, você ainda não venceu. Não venceu. Procure vencer. Isso é mais importante. E se nós olharmos agora, nós falamos de Miriam, Débora, Jael. E a força das mulheres no ministério de Jesus, nós sabemos disso. Aqui não estamos falando de empoderamento. Longe disso. Mas de mulheres que ouviram Deus. Não precisaram da força e nem da ganância de uma série de coisas para se dizerem empoderadas. Mas foram mulheres que salvaram nações. A nação de Israel, principalmente. Deram comando. Foram visíveis pela Bíblia. Visíveis aos olhos de Deus. E aqui não estamos falando de empoderamento. Estamos falando de obediência. Não é que nem o mundo prega hoje para você, e algumas igrejas ainda patrocinam isso. Não precisa de empoderamento. Quem é de Deus não precisa de empoderamento, porque o próprio poder é Deus. E se você não tem fé para crer nisso, então você não é uma pessoa empoderada, e sim amaldiçoada. Porque aquele que precisa de empoderamento é porque está correndo atrás de mamão. Só isso. Porque o empoderamento traz essa situação. Recursos financeiros. Então você não está correndo atrás do verdadeiro Deus de Israel. E aí quando nós entramos em Mateus 26, onde nós vamos colocar, lá do Mar Vermelho, até os dias de Jesus, nós podemos colocar o início da nossa mensagem, do mar ao cálice. Jesus celebra a Páscoa e nos traz a memória do Êxodo, como nós falamos semana passada. Mas ele traz algo revolucionário, que escandalizou muitos. Este é meu corpo. E este é o meu sangue da aliança. E aí o Êxodo mostra que liberta Israel da escravidão externa. E a cruz liberta a humanidade da escravidão do pecado. Então, por isso que nós temos que sempre analisar o foco de Jesus, mostrando o que ele participou num passado, trazendo para a realidade que ele vivia naquele tempo e hoje. É a mesma coisa. Não, mas naquela época... Não, é hoje. Ele está falando de hoje. E nós vamos ver que muitas vezes nas palavras que ele diz, vocês verão o Filho de Deus sentado à direita. Pô, aquela geração já faleceu e não viram o Filho de Deus sentado à direita, mas ele não está falando para aquela geração. Talvez para a nossa, talvez para a próxima geração. Ele já estava profetizando ali. Mas que vai acontecer? Vai. Tem gente que falou lá, não vão morrer sem ver o subir do céu, descer do céu, aquela coisa toda. E daí? Ah, mas ainda não desceu, então eles não viram, aquilo não se cumpriu. No seu tempo. Não se esqueça. Está escrito no livro de Salmos. Um dia na casa do Senhor
equivale a 1000 anos nosso. Pare para pensar. O cordeiro do Êxodo foi sacrificado para que a morte passasse pelas pessoas e não as tocasse. Yeshua, Jesus, é o cordeiro definitivo, que não apenas faz a morte passar, mas ele vence a morte. E muita gente hoje em dia age como os próprios discípulos, mesmo estando do lado de Jesus. Judas anda com Jesus, mas não se rende. Pelo contrário, vende. Pedro ama Jesus, mas confia em si mesmo. Os discípulos dormem, enquanto Jesus agoniza. Estar perto de Jesus não é o mesmo que morrer para si. E aí nós temos que o cálice representa renúncia, submissão e obediência custosa. Porque ele mesmo fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não foge do Getsemane. Ele atravessa o seu mar, e sozinho. E aí, porque justamente os discípulos fugiram, e ele seguiu o caminho, que já sabia que ia acontecer. Então, no Getsemane, Jesus enfrenta o seu próprio mar. Angústia, solidão e obediência absoluta. Porque ele sabia, se for da tua vontade, que passe esse cálice. Se não, que se realize. Isso chama obediência. Assim como Israel passou pelo mar, Jesus passou pela cruz. E é isso que ele nos pede. Atravesse esse mar de tribulações, porque ele não prometeu para a gente mundos e fundos. Ele falou, aqueles que me seguem e são os meus discípulos terão tribulações. Continuar lutando e perseverando até o final. Isso que é o carregar a cruz de Cristo. A nossa cruz. Como cristãos. E aí nós vamos para Coríntios, onde Paulo escreve algo poderoso ali. Todos passaram pelo mar. Todos comeram do mesmo pão espiritual. E a rocha que o seguia era Cristo. E aí nós estamos vendo que Paulo não está rejeitando a história de Israel. Muito pelo contrário, ele está revelando a sua plenitude. Trazendo justamente o quê? O nome correto. O Êxodo não é apenas um passado judaico. Como muita gente fala, o Velho Testamento caducou, enfim, acabou, aquele negócio todo. Pelo contrário, ele é um modelo espiritual para todos os que estão em Cristo. Porque Cristo, realizando ali todas aquelas maravilhas, desde o princípio, ele estava presente. Nós só sabemos disso. E aí Paulo alerta ainda. Milagres não substituem a fidelidade. Hoje em dia, encontrar a fidelidade realmente entre amigos, entre parceiros, entre casais, pessoas que frequentam a própria igreja, onde está a fidelidade? Para que o ministro precisa ficar gritando lá de cima, todo o culto, dízimos, as ofertas, isso, porque o povo não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Não vou, então não tem que pagar. Muita gente deixa de ir no culto para não ter que ficar ouvindo lá e colhendo envelope, alguma coisa nesse sentido. Mas esquece que as coisas continuam vindo.
Continua aparecendo. Experiências não substituem obediência a Deus. Nunca coloquei as minhas experiências com Deus acima daquilo que eu busco todo dia com Ele. Porque eu sempre falo, sim, Senhor. Pois não, Senhor. Ah, mas você já está há tanto tempo, já tem bastante experiência. Não. Eu estou sempre obedecendo o que Ele vai querer fazer e como Ele vai querer fazer. Por mais experiência que eu tenha, sempre a obediência vem em primeiro lugar. E a libertação é apenas um início no caminho, não um fim. E Paulo ainda diz: quem pensa estar de pé, cuide para não cair. Eles tiveram tudo, mas muito não perseveraram. A fé não transforma, ela perdão, pessoal. A fé que não transforma se torna presunção. É fato. Isso é fato. Se ela não te transforma, é presunção. Ah, eu tenho fé. Aham. A boca para fora. Mas o coração está vazio. Porque não realiza. Porque não realiza. Primeiro que não tem obediência. Não é sobre começar bem com Jesus. Tudo essa conversa. É sobre permanecer nele. Ou seja, me batizei, agora estou apto para tomar a Santa Ceia, e acabou aí. Pelo contrário, para continuar sendo merecedor de Santa Ceia, tem que começar a quebrar sua própria arrogância, sua área de conforto. Eu vejo muitas vezes pessoas aí tomando Santa Ceia, como tipo assim, não cometi nenhum erro, nenhum pecado, nada. Essa própria palavra mesmo diz até com os próprios dízimos. Se você ainda tem algum problema lá para resolver, deixa o dízimo do lado do altar ali. Eu vou em vários altares, não vejo nada, nenhum saquetel do lado do altar, não. Nem isso eles colocam, porque eles querem realmente gastar. Também é outro erro. Jesus realmente é o Filho de Deus. Ele é Salvador e é Senhor. O Senhor Jesus é o Messias prometido, é o filho de Davi, ele é o cumprimento da Torá e dos profetas, ou seja, do Velho Testamento inteiro. Então, como é que eu vou anular o Velho Testamento se ele é tudo isso? Aqueles que falavam, como está escrito no próprio Novo Testamento, é aquele que havia de vir. Quando os discípulos vão perguntar de João lá, vão perguntar para ele: você é aquele que havia de vir? Porque nele, no Senhor Jesus, habita a plenitude da luz divina, a revelação máxima da vontade do Senhor. Porque ele é o guia no deserto, o intercessor no monte, o cordeiro da Páscoa, a rocha espiritual e o cumprimento da redenção. Ainda tem gente que duvida disso. Tem gente que duvida. E se nós olharmos de Beshlach, ou seja, desde a época que o faraó enviou o povo embora do Egito até o Getsemane, olharmos de Débora até a cruz, e de Moisés ao apóstolo Paulo, a mensagem é uma só. Deus liberta para habitar com o seu povo. É isso que ele quer. Nos libertar de todas essas situações para viver conosco. Mas nós ainda estamos buscando o quê? Os prazeres do mundo, as nossas certezas, a nossa arrogância. Esquece que Jesus
a habitação se torna plena. Porque ele mesmo fala, eu deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Assim como Israel atravessou o mar, hoje somos chamados para atravessar. Temos que sair da religiosidade para a intimidade com Deus. Temos que sair do medo para a confiança, para a fé verdadeira. Da tradição vazia para uma vida plena com Jesus. As pessoas admitem que aceitam Jesus, mas não vivem em conformidade com o próprio Evangelho. Bechilar nos mostra um povo liberto, mas não transformado. Lá em Juízes, nós vimos que os ciclos da queda existem apesar da fé. E aí, Mateus 26, os discípulos próximos, mas ainda imaturos. Lá em Coríntios, o Paulo nos alerta direto para a igreja. O alerta é feito. Ei, igreja, cuidado. Vocês estão dando Santa Ceia. Estão vendo realmente o ensinamento? Aquele que realmente tem alguma coisa, não tome a Santa Ceia que passe. Para que não seja digno de condenação. Então vocês estão tomando Santa Ceia de que forma, igreja? O eixo não é quem está certo teologicamente, é quem atravessou o mar, mas ainda vive e se submete como servo do Senhor. Ah, mas ele diz que me chama de amigo. Sim, está escrito. Ele já chama de amigo. Ele revela os segredos. E como bom fofoqueiro do mundo, você quer revelá-los para quem não está em Cristo. Por presunção, por você achar que, tipo, eu tenho intimidade com Deus, algumas coisas nesse sentido. Tem muita coisa que Deus fala e eu não falo para ninguém. Muita coisa que ele já falou que ia acontecer, e aconteceu, está acontecendo até agora. Uma profecia de 4 anos atrás, está estourando tudo agora. Que ele já me usou para falar. Em alguns vídeos anteriores aí, eu soltou algumas coisas. As pessoas entenderam pelo lado político. Eu só estava falando a revelação de Deus. Aquilo que ele me permitiu falar. E hoje não é um dia de reafirmar a sua religião, não. É dia de atravessar de verdade. Quem está no Egito, disfarçado de igreja. Quem canta, mas não obedece. Quem conhece Jesus, mas não se rendeu a ele. Aquele que abriu o mar é o mesmo que ainda abre caminhos hoje. Ele vai abrir as suas portas. Isso eu tenho certeza. Mas você se rende a ele? De verdade? Está pronto para atravessar o teu mar? Ou seja, carregar a tua cruz? Enfrentar o teu Getsemane? De verdade? Ao ponto de falar para o Pai, se for possível, faça esse cálice. E mesmo assim, estar pronto para bebê-lo? De verdade? Se Deus falar para você, não, vai ter que se cumprir. E você está pronto para beber esse cálice da morte? Por que tudo isso? Para que juntos possamos dizer: o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha
salvação. Amém? Pensem bem, meus queridos. Pensem bem. A palavra profética de hoje nos coloca do Mar Vermelho, atravessando aquele Mar Vermelho, para entrarmos na cruz. E nesse caminho existe um deserto, onde Cristo habita. E nós, que dizemos de Cristo, adoramos o deserto. E devemos rejeitar as luxúrias de uma cidade dominada pela presunção, o ódio, o rancor. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos buscar cada vez mais intimidade com o Senhor, para que haja essa verdadeira declaração: o Senhor é a minha força e o meu cântico, pois Ele é a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor dê uma semana próspera e fecunda na vida de vocês, na família, nos seus amigos, nos seus inimigos, e uma excelente travessia do mar e do deserto na sua vida. Qualquer coisa, mande um WhatsApp para a gente, que teremos o maior prazer de falar contigo, de te ajudar a atravessar, de no meio do teu medo conseguir realmente te colocar diante de Deus. E Ele vai falar: marche.